Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Como sempre eu falo, essa é uma equipe, e é uma equipe de luz, porque emanar conhecimento, compartilhar conhecimento e sempre trazer informação é um trabalho iluminado. E é muito bom isso, com certeza. Bom, tema de hoje, atualizando o polissistema do espírito. Gente, a doutrina espírita diz que o espírito desencarnado não aceita trabalhos ou despachos, não aceita oferendas, subornos, chantagens ou sacrifícios, ou seja, ele não é comandado por rituais. O espírito, ele não resolve os problemas dos outros e não determina o que as pessoas devem fazer. Ele é apenas mais um vivente, que fez a passagem como qualquer ser humano e não é poderoso, não comanda forças sobrenaturais, não dispõe de recurso mágico, não adivinha o futuro e não consegue mudar os acontecimentos da sua vida. Na verdade, ele sempre vai se aproveitar. Vamos primeiro dar uma pausa aí para você entender o que eles estão falando. Esse espírito que ele está falando aí é o espírito que a gente pode chamar o espírito que tenha consciência da sua própria iluminação. Eles não vão estar interferindo no seu livre-arbítrio. Aqueles espíritos que já estão num parâmetro, numa direção de evolução correta, eles vão sempre só observar os irmãos que estão encarnados. Ele não vai interferir. Agora, aqueles irmãozinhos, ou corações sofredores, como diz minha amiguinha, eles vão estar ali se aproveitando. É a hora que entra esse texto. Na verdade, ele sempre vai se aproveitar do seu nível energético. Aí sim, ele pode ou não gerar uma afinidade com você e começa a conseguir transmitir essa energia para essa pessoa que agora se torna sua vítima. Né, num jogo de influências, mas sempre a escolha é do encarnado. É ele que alimenta ou não esses sentimentos superiores ou inferiores. Gente, o espírito ele conhece apenas o que já vivenciou em suas experiências, tornando-o limitado para definir ou até mesmo compreender todos os tipos de situações, né? Seus erros, acertos e o resultado de suas ações são decorrentes de seus conhecimentos. Então existe aí um magnetismo. Você tem um conhecimento, você tem uma condição, você tem uma vibração que se equipara à do outro lado. E aí se torna uma ação magnética que une vocês. Olha que interessante. Isso daí é um polissistema. Por quê? Porque envolve várias encarnações, várias energias, mais de um espírito. Poli significa muitos, tá? Continuando. Muito do que vemos e ouvimos por aí faz parte do imaginário das pessoas, que confere aos espíritos desencarnados uma série de características que não são deles, mas sim fruto de uma fantasia cultural do mundo material. Então é assim que a mistificação acontece, refletindo mitos, medos, angústias, expectativas, dificuldades com a morte física e com o verdadeiro significado da vida. Então a maioria dos nossos efeitos mediúnicos ou atividade paranormal, elas são justificadas através de uma teoria de fantasia. Ah, aquela dali é fulana de tal, porque ela tá ali, porque ela morreu assim, assim, assado, porque ela fez isso, aquilo, outro. E aí existe aí uma falta de conhecimento, que faz parte da atualização do espírito. Compreender a lógica de um plano dimensional de espíritos, é necessário que você estude como esses espíritos se comportam. Atualmente, na nossa vida, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ou seja, a codificação de Kardec ainda é a que tem maior aproximação, com certeza, para essa explicação lógica da vida espiritual. Tanto que Kardec é um espírito que foi orientado por espíritos. E tudo que está escrito ali
foi escrito pela espiritualidade, não por um homem. Então é interessante a gente entender que isso daí é informação suficiente para que o polissistema possa funcionar harmonicamente. Em um polissistema material, uma visão centrada em si mesmo, que acaba criando uma ilusão de que os espíritos desencarnados estão à sua volta, girando em torno de todos os seus interesses, sejam eles negativos ou positivos, explica muito dessa mistificação que nós fazemos. E aí está o erro. Os espíritos desencarnados não estão à disposição das pessoas e suas atividades. Não irão se desenvolver particularmente em torno de um polissistema material. A sua atuação junto a esse polissistema, quando ocorre, se faz com um significado, um objetivo, dentro de uma ética, né, que orienta a interação entre as duas dimensões. Então, tudo isso com o intuito de promover a aprendizagem e o crescimento mútuos. Então, nós já sabemos que o espírito encarnado ou desencarnado tem como objetivo ampliar a sua consciência e evoluir. Portanto, ao reencarnar, o espírito é inserido em determinado polissistema material, que seja propício para o seu processo, assumindo perspectivas e referências da cultura material do mesmo. Isso explica claramente que o comportamento de algumas pessoas que são egoístas, sim, são egoístas, ao pensarem que tudo gira em torno delas. Você pode nascer em um berço de ouro e ter todas as atenções voltadas a você. Mas, na verdade, você não é o ator principal da sua história. Na verdade, você é só mais um coadjuvante do seu polissistema. Ele sim é o personagem principal da sua história. O seu polissistema, ele é o responsável pela evolução sua e por todas aquelas pessoas que estão te bajulando. Se aquelas pessoas estão te bajulando ali, elas estão aprendendo a trabalhar esse carinho por você. Ou mesmo a obrigação de ter esse cuidado por você. E você tem que entender que você não é o centro do universo. Dentro desta condição, você vai ter que acordar para isso, compreender isso, para que você não seja mais um tragado pelo polissistema material para uma situação de estagnação espiritual. Olha só, quando nós fazemos a passagem, o desencarne, ele é apenas uma mudança de fase, né? Uma alteração de frequência, uma substituição de referencial. É o retorno para a dimensão de origem. Então, quando nós fazemos a passagem, nós trocamos o referencial da cultura material pelo referencial da cultura espiritual, que é bem mais amplo. E aí proporciona ao espírito condições de acessar e operar com maior facilidade o conjunto de conhecimentos que ele domina, o que caracteriza claramente as diferenças de mentalidade, de massa, crítica, de operação dos sistemas culturais para os referenciais utilizados, prevalecendo apenas os seus objetivos, que são imutáveis nas duas dimensões. Então é a hora que você vê que nossos conceitos mundanos não passam de conceitos muito, muito rasos. Aí nós entendemos que a nossa justiça, ela é limitada dentro das conveniências humanas, dentro de sentimentos que ainda não evoluíram, como vingança, raiva, a sensação de estar sendo injustiçado, tudo isso, como se você não tivesse várias vidas, como se você não fosse merecedor de uma injustiça, aspas. Não existem injustiças, existem resgates. Então, nesse momento, você compreende que o seu polissistema pode estar intoxicado pela sua própria falta de capacidade de compreensão. E aí, quando você volta para o seu plano espiritual, na verdade, você começa a compreender que você é uma pessoa egoísta, ou que você não quis compreender, que você não quis abrir as portas para o conhecimento e não auto-atualizou o seu espírito.
O espírito, ele se caracteriza pela soma das experiências e dos conhecimentos, como diz Jesus, você é o conjunto das suas obras, acumulados ao longo de suas existências. Então, se a gente já sabe disso, que está lá no livro dos Espíritos, nós já temos a consciência de que nós estamos, quando não evoluindo um sentimento, estagnados. Então, todos os conceitos, ideias, sentimentos, emoções, sonhos, amores, construções, avaliações, escolhas, erros, enganos, realizações, relacionamentos, convivências e encontros, tudo é programado por você mesma e pelo ministro da reencarnação que acompanha o seu processo. E aí o que acontece? Para isso é dado ao espírito inteligência, afetividade, valores, vontade, ação, individualidade, consciência, singularidade e ambientação, para que ele possa seguir com seus próprios recursos a sua jornada evolutiva. É interessante, gente, porque antigamente os irmãos Grimm, que são escritores, né, de contos, de aspas, contos infantis aterrorizantes, eles sempre repetiram em seus contos que o espírito é o autor e o portador da cultura. E é verdade. Ele é o autor da própria história e o portador da cultura que ele está vivenciando naquele momento. Ele assume funções, desempenha papéis, ocupa espaços de sentido, sustenta compromissos, norteia-se por objetivos. Exatamente o mesmo processo de criação de um personagem usado pelos escritores e showrunners. É interessante a gente olhar isso, porque nesse roteiro da vida é o próprio espírito que determina sua trajetória exercendo seu livre-arbítrio, que lhe permite romper suas limitações, aplicando e disponibilizando suas habilidades e capacidades. Gente, isso explica uma dúvida de um amigo meu essa semana. Olha que interessante, que ao planejarmos nossa próxima existência, ou seja, ele questionou, Max, mas espera aí, se nós temos já tudo programado, para que o livre-arbítrio? Essa foi a pergunta. E isso responde da seguinte forma, olha, ao planejarmos nossa própria existência, deixamos bem definido o caminho que vamos trilhar, ok? E o que vamos passar, beleza? Mas tudo isso vai depender das escolhas certas que podem ou não dar méritos. Tudo isso graças ao seu livre-arbítrio. Então, por mais que tudo já esteja definido em sua reencarnação, saiba que isso é mutável. Graças à sua liberdade de poder decidir o próximo passo em seu caminho, gerando o que nós já conhecíamos muito bem, nossos méritos. O espírito, gente, é ser inteligente do universo. Por isso ele consegue inovar, descobrir, inventar, criar dentro de seu ambiente. Assim ele constrói a consciência da sua individualidade, a consciência em relação aos outros espíritos e a consciência do seu papel na estruturação inteligente do universo. Olha, a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida é somente sua. O seu livre-arbítrio, ele funciona como se ele fosse uma alavanca, tá? Essa alavanca é assim, ó, você está andando em linha reta, e aí você se depara com um pedaço de um móvel na sua frente, com muitas alavancas. Essas alavancas, nós vamos chamá-las de escolhas, certo? Então, por exemplo, você quer se tornar um estudante de direito. O que você vai fazer? Você vai lá na alavanca dos estudos e aciona ela. Então, desde quando você é criança, você já veio com essa alavanca acionada. Eu vou ser um estudioso, eu vou ler muito, eu vou absorver, eu vou entender, eu vou isso, eu vou aquilo, sabe? Isso tudo aí faz parte desse processo maravilhoso, natural do seu espírito. Então, você já nasce meio que programado com algumas alavancas já acionadas. Olha que lindo.
E aí, quando você se depara com alguma situação em que a sua alavanca ainda não foi acionada, é o momento em que você tem que escolher: eu vou acionar a minha alavanca ou eu vou deixar ela puxada para trás e vou continuar dependendo dos outros, da vontade dos outros, para que eu realize algo. É a hora em que você compreende que todo o processo de depressão tem como ser prevenido e erradicado em seu espírito, se você identifica que aquela alavanca que você não conseguiu acionar, você ainda tem como acioná-la. Entenderam isso? Então, a depressão, ela sim, tem todo o meu respeito com relação a quando ela evolui já para o estado químico, orgânico, porque é necessário um tratamento com medicação. Mas, antes disso tudo acontecer, se você tem essa oportunidade de conhecer pessoas que vão te orientar, abra os seus ouvidos, ouça, assimile e pratique, porque isso daí vai te tirar de uma situação futura muito desconfortável. Então, nesse momento, isso gera a contribuição para a evolução coletiva. Quando você aciona essa alavanca aí que eu estou falando, você não está acionando a alavanca, não é só em prol da sua evolução. Quando você aciona essa alavanca, você gera vários acontecimentos ao seu redor, várias mudanças, várias ondas, né? Que vão simplesmente associar-se e vão gerar mudanças também em todas as pessoas do seu convívio. É aquela famosa situação assim: nossa, você tá diferente, você tá melhor, eu tô vendo que você tá estudando, todo dedicado, que bom isso. Quando você faz isso e gera esse comentário, aquela pessoa que está comentando de você, ela está desconstruindo na cabecinha dela aquela imagem que você é uma pessoa que não é capaz, que você é isso, que você é aquilo, e está começando a alimentar: nossa, que legal, ele está produzindo, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Isso é empolgante, gente. Com certeza é empolgante. E faz parte de um polissistema. Exatamente. Porque está sempre interligado à interdependência de todos os seres. E, claro, a autoatualização desse ser. Então, assim como tudo evolui, é claro que sua individualidade também vai evoluir. E a sua individualidade evoluindo, você evolui o polissistema, tanto do seu espírito quanto da sua matéria. Você começa a somatizar aquilo que você guardou na sua essência em seu corpo físico, em sua vida material. E aí, quando você desencarna, você descobre que você não alterou apenas o polissistema material, mas você também contribuiu para a evolução do polissistema espiritual que o aguarda no novo plano, na nova dimensão. Será que eu fui muito claro? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante essa informação e que pratiquem, porque isso é muito importante. E eu espero contar com vocês de novo aqui com a gente no canal Espirais de Luz, através do YouTube, onde você vai se inscrever, ativar o sininho para poder receber os alertas quando houver palestra publicada e curtir nossa página no Facebook. No mais, vem com a gente vibrar luz. Até a próxima. Beijos de luz.